Nossa, de onde eu tirei, né? Capítulo 50, vai terminar. Gente do céu. Gênesis capítulo 45, nós vamos ler o final. Os versos 25 a 28, e depois nós vamos ler do 46, dos versos 1 ao 7. Vamos lá, Gênesis capítulo 45, os versos de 25 a 28. Eu vou ler na versão NVI. Os meninos vão projetar aqui também. Você pode acessar seu smartphone, abrir a sua Bíblia, acompanhar aqui. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 45, o verso 25. Assim, partiram do Egito e voltaram a Jacó, o seu pai, na terra de Canaã. E lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, o seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, o seu espírito reviveu. Então Israel disse: Basta, o meu filho José ainda está vivo, e irei vê-lo antes que eu morra. Capítulo 46, verso 1. Israel partiu com todo o que lhe pertencia. Ao chegar em Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. À noite, Deus falou a Israel por meio de visões: Jacó, Jacó, aqui estou. Ele respondeu: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Disse a ele: Não tenha medo de descer para o Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. Além disso, a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram Jacó, o seu pai, as suas crianças e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado para transportá-los. Também levaram os seus rebanhos, os bens que tinham adquiridos em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Último verso. Levou consigo para o Egito os seus filhos, os seus netos, as suas filhas e as suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Espírito de Deus, estamos aqui, Senhor, buscando conhecimento da Tua Palavra, querendo Te ouvir, aprender de Ti. Queremos discernir a voz do Senhor em nosso coração, Pai. Queremos não só discernir, mas entender essa voz e responder ao comando do Senhor sobre nós, ó Pai. Pai, fale conosco de forma poderosa, de forma única, singular, que tenhamos a sensibilidade do Teu mover nesse lugar, ó Pai. Senhor, a Tua palavra foi lida, agora eu peço sabedoria para explicá-la. Eu peço poder do alto para anunciá-la. Eu por mim mesmo não tenho nada a oferecer, Senhor. Então eu declaro que eu sou totalmente dependente e necessitado de Ti. Sim, Espírito Santo, tome meus lábios e fale com a Tua igreja, o Teu povo. Esse povo é Teu, comprado com Teu sangue, o sangue puro que foi derramado na cruz. Usa-me, Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, olhem para mim. Meus irmãos, o que nós vamos ver nessa noite, através dessas duas porções que lemos? A primeira coisa é que as frustrações do nosso passado nos impedem de viver o novo de Deus. As nossas tristezas não permitem que enxerguemos a mão e o cuidado de Deus e as bênçãos do Senhor sobre nós. Num segundo momento, a gente vai entender que quando vemos Deus trabalhando, a gente
vai ver o Senhor manifestando o seu poder sobre a nossa vida. E que tudo o que passamos, sejam situações boas ou difíceis, são propósitos de Deus. E então, só então, estaremos habilitados para fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Só então entenderemos que em tudo o que a gente for fazer, cada passo, cada decisão, cada ação, nós precisamos estar debaixo da vontade do Senhor, ouvindo a Deus e conhecendo o caminho que Ele quer que nós percorramos. Guarde isso. Vamos entrar na história de Jacó? Vamos entrar na história desse homem? Queridos, nós estamos estudando aqui, último domingo que foi falado a respeito de Gênesis, a gente vê José chorando de forma singular diante dos seus irmãos, porque ele viu os seus irmãos arrependidos dos pecados que eles cometeram. Então José se revela aos seus irmãos. E quando José se revela aos seus irmãos, ele abraça cada um, ele dá um beijo em cada um e fala: não temam, não tenham medo, esqueçam o passado, agora é um tempo novo de Deus para nós. O meu pai está vivo, então vão buscar o meu pai. E aí José prepara as carruagens do Egito, José dá presentes para esses homens, roupas finas, e fala assim: busquem o meu pai e tragam o meu pai para cá, porque eu vou dar um espaço para vocês morarem, eu vou preparar uma terra, e é a melhor terra do Egito, é uma terra que você planta e ela multiplica, é uma terra fértil, traga meu pai para cá. É diante desse cenário que a gente entra na história de hoje. Quando os filhos de Jacó chegam em Canaã, e eles dão uma notícia: olha, José ainda vive. Queridos, são 25 anos que o velho patriarca achava que o filho dele estava morto. E então ele recebe uma notícia, essa notícia é tão boa, tão extraordinária, que ele não acredita no primeiro momento. É tão boa que ele duvida da notícia dos seus filhos. Não é possível que isso está acontecendo, não é possível que isso seja verdade. Ele não confiou numa informação maravilhosa que os filhos levaram a ele. Ele desacreditou, ele desmereceu a notícia. Mesmo vendo as carruagens do Egito, mesmo vendo os seus filhos trajando roupas reais, ele falou assim: isso é mentira, eu não posso acreditar. Quando eu falei para você que as nossas tristezas, às vezes, nos impedem de ver a mão de Deus e a bênção do Senhor, é nesse sentido que eu estou falando. Vamos meditar no verso 26 do capítulo 44. Vamos lá, volte um capítulo, 45, 45, verso 26. Diz assim: e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. José está contemplando aquela grande comitiva. José está vendo que tem uma coisa diferente acontecendo em Canaã. Ele percebe que os filhos não só trouxeram os alimentos que foram comprar, mas trouxeram o dobro de alimentos. Os filhos percebem que as roupas dos seus filhos não são roupas comuns, não são roupas do dia a dia. E agora, ele fala assim: Benjamim voltou, Simeão também foi restituído à minha família, e vocês, sem me prepararem, vocês, de repente, me falam que José está vivo? Que farsa é essa? Que mentira é essa? Ainda vocês falam que José é governador do Egito? Já está bom para mim, eu estou vendo Benjamim, eu estou vendo Simeão, olha, eu já estou feliz.
Não, pai, José está vivo. Eu quero que vocês pensem com a mente de Jacó. Eu quero que vocês entrem na história de Jacó. Olha o que está acontecendo na vida desse homem. Da última vez que ele viu os seus filhos, da última vez que ele teve contato com esses homens, ele estava com medo, ele estava receoso, ele não queria deixar Benjamim descer para o Egito. Não era essa a história? Eu não vou deixar o meu filho Benjamim, porque meu filho Benjamim vai ficar preso lá também, ele vai ser assassinado naquele lugar. Não leve meu filho para lá. Essa era a insegurança de Jacó. Isso mostrava que esse homem estava apreensivo com a viagem dos seus filhos. Eu estou mandando toda a minha família, todos os meus filhos, estou levando Benjamim, o meu filho caçula, e eu posso perder tudo. Além disso, ele tem a certeza na sua mente que o seu filho José estava morto. Que choque para ele é receber essa notícia. Os seus filhos voltam do Egito. Benjamim foi restituído, voltou. Simeão também voltou. E agora vocês estão falando que o meu José ainda vive? Alguma coisa está fora de eixo aqui. Alguma coisa não está entrando nos padrões da minha vida. O texto fala que Jacó ficou atônito. Algumas traduções vão falar assim, desfaleceu-lhe o coração. O texto hebreu diz literalmente, seu coração ficou paralisado diante da notícia. O coração e a mente de Jacó já haviam enterrado José. Era impossível que José estivesse vivo. Há muito tempo, o coração de Jacó já não batia mais por José. Há muito tempo, a mente de Jacó já não conseguia contemplar o sorriso do filho amado, do filho querido. Ele desistiu. Parem de me enganar. Parem de me iludir. O meu filho favorito não pode estar vivo. O filho do meu sonho não pode estar vivo. Ainda mais ser autoridade importante. Como que ele pode ser o primeiro-ministro do Egito? Como ele pode estar governando? É nesse sentido que a mente e o coração de Jacó está indo de encontro aos seus filhos que acabaram de chegar do Egito. A notícia parecia boa demais para ser verdade. O velho patriarca não quer alimentar falsas esperanças. Ele não quer alimentar uma falsa ilusão. Ele não quer sofrer novamente a ilusão de, meu filho está vivo. Não, meu filho está morto. Boyce diz que 25 anos atrás, Jacó tinha crido na má notícia de que José estava morto, embora essa informação fosse falsa. Porém agora, ele se recusou a crer na boa nova que o seu filho estava vivo, quando essa informação era verdadeira. Jacó ficou tão pessimista diante da morte de José, lá no capítulo 47, que ele agora desacredita dos seus filhos aqui no capítulo 45. Ele rejeita uma boa notícia. Ele não quer crer que José ainda vive. O sofrimento deste homem o tornou pessimista. As dores de Jacó o tornou uma pessoa que não acreditava mais em boas notícias. Em tudo ele só enxerga o lado negativo da história. Ele se torna um descrente. Ele fica cético diante de boas notícias. Ele fica cético diante do que Deus poderia fazer por ele. Estão tramando contra mim, não é possível. É bom demais para ser verdade essa notícia. Eu não estou acreditando. Ele ficou frustrado com os acontecimentos passados. Ele ficou frustrado com a história do seu passado e agora ele não consegue lidar com uma boa notícia. Agora ele não consegue lidar com uma notícia que alegrava o seu coração. Quantas vezes nos sentimos assim, meus irmãos? As nossas frustrações não deixam a gente viver o tempo novo de Deus. As nossas dores, as marcas do nosso passado não permitem que a gente desfrute da alegria que o Senhor está derramando agora no presente. Vivemos tantas coisas negativas, passamos por tantas situações e circunstâncias duras, que o nosso presente parece estar morto, assim como José estava morto no coração desse pai. Não deixe as suas dores
do passado sufocarem a alegria do seu presente. Não permita isso. Não deixe que suas perdas esmaguem as suas conquistas do presente. Ok, você perdeu. Você tomou decisões erradas no seu passado. Você fez coisas que não foi legal. Você fica martelando isso na sua mente. Mas o Senhor já te perdoou. O Senhor já te visitou. O Senhor tem um tempo novo para você. As suas perdas não se compararão com aquilo que o Senhor vai fazer agora. Não deixe que as perdas lá do passado venham esmagar as bênçãos do Senhor, do seu presente e do seu futuro. Esteja aberto para o novo de Deus. Esteja aberto para novos amigos, novos relacionamentos. Esteja aberto para aquilo que o Senhor vai fazer agora. Esteja aberto para aquilo que o Senhor vai mover nesse tempo. O que passou, passou, meu irmão. Não fique se lembrando e se culpando pelo seu passado. Não fique se lembrando e se martirizando pelo seu passado. Não deixe os fracassos do seu passado esmagarem o presente que o Senhor tem para você. Não deixe isso acontecer. Jacó estava passando por isso. A frustração do seu passado esmagou o seu coração e a sua mente, a ponto de ele não crer que o filho dele estava vivo. Ele não está acreditando. A gente precisa descansar na soberania de Deus. A gente precisa entender que o Senhor vai nos deixar perplexos diante do que Ele vai fazer agora. Eu não mereço, mas Deus é bom. Eu errei, eu falhei, mas Ele é misericordioso. Não é possível que eu esteja vivendo uma coisa tão maravilhosa como essa. Deus vai te deixar perplexo. Deus vai te deixar entusiasmado. Deus vai te deixar numa situação que você fala assim: uau, isso está acontecendo comigo? Será que é verdade isso? Me belisque. Será que eu estou sonhando? Sim, me belisque aqui, sabe, aperte aqui. Será que eu estou sonhando? Será que tudo isso não é uma ilusão da minha mente? Será que tudo isso não é uma ilusão do meu coração? Será que tudo isso não é uma coisa que eu estou criando, não é uma fantasia? Não, é o Senhor te visitando. É o Senhor tendo misericórdia de você. É o Senhor te abençoando, é o Senhor apagando as transgressões, as frustrações do seu passado e te dando um tempo novo para viver com Ele. Segunda lição desse texto: nos planos de Deus seremos surpreendidos. Vamos mais um versículo para frente, versículo 27. Quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e, vendo Jacó, o seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, o seu espírito reviveu. É nesse trecho das Sagradas Escrituras que fala que o espírito de Jacó reviveu. É nesse momento que ele percebe a generosidade de Deus. Os meus filhos saíram daqui, foram lá comprar alimentos para que a gente não morresse de fome, e agora eles estão voltando com carruagens reais, estão voltando com vestes nobres. Meus irmãos, eu quero que você pense nessa cena. Canaã era um lugar de fome, a pobreza estava tomando conta daquele lugar, não só Canaã, em todo o mundo. Só o Egito era o celeiro do mundo. Só o Egito tinha alimento, só o Egito tinha provisão. O resto dos lugares era miséria. Canaã está passando por essa miséria. Então os filhos de Jacó chegam em carruagens reais. Imagina aqueles povos que estão ali à beira da estrada e os filhos de Jacó chegando. Nossa, os filhos de Jacó nessas carruagens. Olha as roupas desses homens. O que aconteceu? Esse não é o lavrador lá? Não é aquele que planta? Não é aquele que cuida da fazenda dele? A família ali de hebreus? Mas olha como eles estão passando agora. Meu irmão, quando Jacó vê aquela cena, ele cai em si. Ele compreende tudo o que Deus estava fazendo na vida dele. Ele compreende a bondade de Deus, ele compreende que o Senhor o dirigiu para aquele momento, ele compreende que o Senhor estava no controle de tudo, e então o seu espírito reviveu.
ele teve alegria novamente. Quando Jacó ouviu e creu que José está vivo, ele primeiro ficou espantado, ele ficou incrédulo. Quem ficou assim? Lembra dos discípulos de Jesus, quando ouviram que Jesus havia ressuscitado? Eles também ficaram espantados, eles ficaram incrédulos. Será que é verdade? Mas esse espanto, essa incredulidade se transformou em alegria indizível, tanto para os discípulos de Jesus, quanto para o velho patriarca Jacó. Esse espanto, aonde ele não crê, agora ele vê que aquilo é uma realidade, aquilo é uma verdade, traz alegria que o espírito dele reviveu. Deus vai te surpreender. Eu não sei o que está morto dentro do seu coração. Eu não sei o que está morto dentro da sua alma. Eu não sei quais são os sonhos que foram mortos, mas Deus tem poder para trazer vida aos seus sonhos. Deus tem poder para trazer vida ao seu coração, à sua alma. Deus tem poder para trazer vida ao seu espírito, te trazer alegria. E é uma alegria indizível. É uma alegria que você fala assim, só pode vir da parte do Senhor o que eu estou vivendo agora. Nenhum ser humano poderia me responder, poderia atender às minhas necessidades, mas o Senhor veio ao meu encontro, e por isso eu estou contente, eu estou feliz por aquilo que Ele está fazendo. De repente veio no coração de Jacó, na sua mente, uma forma irrefutável que ele acredita no que os filhos estão falando. Ele acredita na notícia que José está vivo. Ele acredita nisso. Os olhos desse homem voltam a brilhar. Eu não sei, mas o Senhor vai fazer os seus olhos brilharem novamente. Eu não sei como, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer. Eu não tenho uma resposta, mas Ele tem a resposta para que o seu coração se alegre e os seus olhos brilhem novamente. Tenha contentamento na sua vida. O que você vai viver agora, no seu presente, no seu futuro, não vai se comparar ao seu passado de frustração. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Ele foi tomado por uma alegria, por uma agitação. Sabe o que estava acontecendo aqui? Chegou o fim de mais de 2 décadas de luto. Esse homem estava há mais de 20 anos de luto. Nada alegrava o coração de Jacó. A comunhão que foi interrompida por uma mentira. Sim, era uma mentira. José nunca esteve morto. Os filhos mentiram para ele. E essa mentira interrompeu uma comunhão que ele tinha com seu filho. Agora Deus está restabelecendo essa comunhão. É Deus que está fazendo. É o Senhor que cuidou de José, é o Senhor que levou José como escravo, foi o Senhor que levantou José como governador, foi o Senhor que levou os filhos de Jacó a José, ao Egito para comprar-lhe alimento. Agora o Senhor está mostrando para Jacó o plano perfeito dele de restituição, de restauração. A mentira que os filhos contaram agora está sendo apagada pela verdade do Senhor que foi revelada ao coração desse velho homem. O espírito de Jacó revive, a consolação divina alcançou esse homem. Ele não pensa mais na possibilidade de descer à sepultura com seu coração triste, como diz os versos anteriores. Agora ele está esperançoso, agora ele está fortalecido. E ele diz: vamos, eu quero ver o meu filho. Vamos, eu quero ver o meu filho. Vamos, eu quero participar. Meu filho está vivo. O Senhor prevaleceu sobre as intrigas e mentiras dos filhos de Jacó. Sim, os filhos levantaram intrigas, os filhos levantaram mentiras, mas o Senhor está prevalecendo e realizando o plano perfeito dele na vida de Jacó, de José e de todos os outros filhos desse patriarca. Vamos para o capítulo posterior, capítulo 46. Vamos ler só o verso 1. Israel. Quem é Israel aí? Ai, que bom que vocês estão cientes. Então vou mudar, vou colocar Jacó. Jacó partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar em Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac.
o seu pai. Guarde isso que eu vou falar para você. Os planos de Deus para o seu presente vai restaurar a sua vida espiritual. O que tentou matar a sua vida espiritual no passado não tem poder para aquilo que Deus vai fazer no presente. E Deus vai restaurar a sua vida espiritual. Jacó aprendeu de forma dura o que é andar longe de Deus, o que é não ouvir a Deus. Depois que o seu filho morre, a gente não vê nenhuma passagem falando de Jacó oferecendo sacrifícios ao Senhor, de Jacó levantando altares ao Senhor. Mas aqui no capítulo 46, a gente vê que depois de uma dura lição, Jacó está cultuando ao Senhor. Depois que ele sabe que o filho dele está vivo, ele fala assim: vamos descer para o Egito. E aí ele chega num lugar, perceba, é a fronteira com o Egito. E antes de entrar no Egito, o que ele faz? Paramos tudo. Eu preciso escutar a Deus. Jacó queria ter certeza que Deus participaria dessa viagem. Jacó estava prestes a viver uma grande mudança na sua vida e na vida da sua família. E ele quer compreender, ele quer ouvir a Deus, para saber se Deus vai descer com ele para o Egito. As carruagens estavam carregadas com todos os pertences de Jacó. Os seus filhos, a sua família, os seus netos, eram em torno de 70 pessoas. Todos estavam participando dessa viagem. Mas quando chega em Berseba, quando chega na fronteira de Canaã com o Egito, ele para. Eu não posso prosseguir viagem, eu preciso construir um altar. Eu preciso oferecer sacrifícios ao Senhor. Eu preciso cultuar a Deus. Ele parou e esperou. Ele está disposto a descobrir se essa mudança para o Egito seria acompanhada pela presença e pela bênção do Senhor. Ele não quer mais ir sozinho. Ele sabe que andar sozinho é uma vida de frustração. Ele sabe, sem a presença de Deus, ele vai andar triste, ele vai andar cabisbaixo. Ele sabe, se ele não buscar a orientação do Senhor, se ele não buscar a confirmação de Deus, ele jamais vai sair vitorioso dessa empreitada. E aí ele busca o Senhor. Olha o versículo 2. À noite, Deus falou a Israel por meio de visões: Jacó, Jacó. Aqui estou, ele respondeu. Que momento singular. É em seu sono, enquanto ele está dormindo, que o Senhor desperta, chamando ele pelo próprio nome. Eu sou o Deus do seu pai, Jacó. Eu sou o Deus de Isaac, Jacó. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu estou descendo com você para o Egito, e eu farei você subir de lá também. Certamente, Jacó, as mãos dos seus filhos, do seu filho José, fecharão seus olhos. Jacó oferece um culto. Jacó busca a Deus para saber se Deus aprovaria essa mudança. Será que Deus está aprovando o que eu estou fazendo? E aí nós podemos trazer para nós. Tudo o que nós vamos fazer, nós precisamos de aprovação do Senhor. Não faça nada nas suas habilidades. Não faça nada no seu poder aquisitivo, no seu poder financeiro. Não faça nada de acordo com o que você acha certo e perfeito. Tudo que você for fazer, todas as decisões que você for tomar, você precisa consultar o Senhor. Você precisa falar com Deus. E aí Deus veio até Jacó e falou: Jacó, Jacó, eu serei contigo, não tenha medo, pode ir. Jacó agora sabe que Deus o acompanharia nessa viagem. Jacó agora sabe que Deus estava cuidando da sua família, e que não só estava cuidando, mas faria da sua família uma grande nação. Isso era realmente o que esse homem idoso precisava ouvir. Ele precisava ouvir que Deus estaria com ele, e às vezes é isso que precisamos ouvir, meus irmãos, que Deus está conosco nessas empreitadas. Precisamos de confirmação do Senhor, e ficamos tão inseguros, com medo,
de fazer alguma coisa, de tomar alguma decisão errada, de tomar alguma decisão equivocada, que nós precisamos falar com Deus, e Deus vai falar com você. Na IBD nós estamos estudando isso, as nossas experiências com Deus, como ouvir a Deus, hoje foi falado disso, como que você ouve a Deus, como que você discerne a voz de Deus. Se você quer aprender, vem estudar conosco de manhã, o material é excelente, não é porque eu sou professor não, mas o material é muito bom, não foi eu que criei o material. É o material da junta. Meus irmãos, nós precisamos ouvir a Deus. Em nossas mudanças, nós temos buscado o Senhor. Nós temos, Senhor, Tu vai participar conosco dessa mudança? E a sua mudança, ela pode ser geográfica, mas também pode ser uma mudança profissional, doméstica, uma mudança de solteiro para casado. Não sei qual é a mudança, mas as grandes mudanças, nós precisamos ter certeza que Deus está conosco durante as nossas transições, as alterações que nós teremos no estilo de vida, e Deus estará conosco para que possamos estar ajustados com a Tua vontade. Sem nos ajustarmos à vontade de Deus, nós vamos nos decepcionar. Como filhos, devemos perguntar: Deus está nisso? Isso o agrada? Será que Deus está feliz com as minhas mudanças, com aquilo que eu estou fazendo? Como pensaríamos no lugar de Jacó? Como seria a nossa oração? Cheia de argumentos, né? Vamos lá para os nossos argumentos. Senhor, me disseram que meu filho está vivo no Egito, Senhor. E ele quer me ver, Senhor. Ele não só quer me ver como o faraó, o governador, o rei daquela nação, mandou carruagens para me buscar. Mandou carruagens para buscar a minha família. E eu quero ver tanto meu filho, ele quer tanto me ver. Então, Senhor, eu estou descendo, tá bom, Senhor? Já estou indo, Senhor, estou com as malas prontas, porque eu desejo vê-lo outra vez. Eu sei que Faraó vai prover tudo que a minha família vai precisar, porque já foi falado isso, Senhor. Então o Senhor nem precisa se mover com provisão, o Senhor nem precisa se mover com cuidado, porque a gente está aqui guardado pelas carruagens, pelos guerreiros, né, os soldados de Faraó. Nós vamos morar numa terra boa lá, uma terra fértil, e está tudo bem, lá tem alimento, tem provisão, a minha família não vai morrer. Tá bom, Senhor? Deus abençoe, Senhor, tá? Aí estou descendo. Será que seriam esses os nossos argumentos com o Senhor? Será que seria dessa forma que nós oraríamos, com a nossa expertise, falando para o Senhor o que é bom para nós? A pergunta a ser feita, diante das nossas argumentações com Deus, mesmo eu querendo ir para o Egito ver o meu filho, mesmo sabendo que eu vou ter uma terra fértil, mesmo sabendo que eu vou matar a saudade de anos e anos que eu não vejo meu filho, Senhor, Tu vai comigo? Senhor, o Senhor vai estar lá com a minha família? Senhor, Tu vai participar de toda essa mudança? Eu quero ouvir a Tua voz nisso. Paremos de argumentar com Deus, meus irmãos. Paremos de tentar manipular Deus nas nossas orações. Paremos de fazer a nossa vontade, mas que obedeçamos à vontade do céu sobre a nossa vida. Que possamos orar dessa forma. O Senhor estará conosco, o Senhor vai participar disso, o Senhor vai cuidar de mim. Só quando soube que Deus estava com ele, é que ele fez essa mudança. E isso nos impressiona, meus irmãos. O desafio para Jacó, para você entender, era grande. Não era só uma mudança. Ele vai deixar a sua vida simples, ele vai deixar a sua vida de rural, ele vai deixar a sua religião monoteísta, que era lá em Canaã, e ele vai para um estilo de vida sofisticado, porque sim, o Egito era uma nação sofisticada. Era uma nação politeísta, vários deuses. A mudança para Jacó é drástica.
Será que ele e os seus descendentes perderiam a identidade? Ele está pensando nisso. Ele está preocupado com isso. Eu moro numa fazenda, uma vida simples. Eu moro no meio rural e eu estou indo para um lugar sofisticado. Eu moro num lugar onde só tem um Deus único. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas eu vou para um lugar onde adoram vários deuses. Será que a minha família vai perder a identidade? Será que a minha família vai perder o chamado de ser uma grande nação? Jacó está preocupado com isso. Jacó está orando em cima disso. Jacó oferece sacrifícios ao Senhor. Jacó presta o culto exatamente para compreender isso. E às vezes é assim que acontece conosco. A gente, muda de forma drasticamente e não pensa nas consequências. Não pensa aonde estaremos, com quem estaremos, o que receberemos, o que os nossos filhos vão receber, quais serão as marcas que os nossos filhos vão receber diante dessa mudança. Nós não pensamos nisso. Mas uma coisa aqui fica claro: o Senhor chama Jacó, Jacó. Eu quero ler de novo. Aqui estou, ele respondeu. Eu sou o Deus do teu pai, disse ele. Não tenha medo de descer para o Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Agora Jacó não teme mais esse desafio. O desafio era grande para Jacó? Era, dentro do pano de fundo que eu coloquei para vocês, era enorme o desafio. Mas agora ele não teme, por quê? Porque ele sabe que Deus estaria com ele. Ele sabe que Deus está envolvido nessa mudança. Os riscos da mudança não amedrontam mais esse homem. Os riscos de a nação perder a identidade já não mais amedronta esse Jacó. E Jacó agora está confiante. Jacó agora fala assim: olha, Deus está conosco, tudo vai bem, tudo vai ficar bem. O velho patriarca partiu com tudo que tinha. Por quê? Porque agora ele tinha a aprovação do Senhor. Quando ele levanta o altar em Berseba, ele fala assim: agora eu estou decidido a descer para o Egito, porque Deus falou para mim para eu descer, e para eu não ter medo, que Ele vai fazer de mim uma grande nação naquele lugar estranho. É isso. Você precisa ter essa confirmação do Senhor no seu coração. E quando Deus confirma no nosso coração, os medos desvanecem, somem. Você se torna corajoso. Você tem intrepidez nas suas ações. Você vai sem medo de dar errado. Por quê? Porque o Senhor está envolvido na mudança. O Senhor está envolvido naquilo que você está fazendo. Mas antes, busquemos a aprovação dos céus. Não deixe o seu passado, as frustrações de anos atrás, estragar a felicidade que Deus está promovendo na sua vida hoje, no seu presente. É assim que Deus faz. Ele apaga as nossas frustrações e nos dá um caminho novo com Ele. E nesse caminho, Ele fala: não temas, eu estou contigo nesse novo tempo. Aprenda a andar com Deus. Aprenda a consultar o Senhor. Aprenda a ouvir a Deus. E principalmente, aprenda a obedecer a Deus. Porque se Ele falar não vai, não vai. Vai dar ruim. Se Ele falar vai, tchau. Prepara as malas. Se é de trabalho, pode fechar essa porta, que a outra porta já está aberta. Na verdade, quem fechou foi ele, né? Só sair dessa porta que está fechada e entrar na porta que ele abriu. Amém? Grupo de louvor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar falando conosco.